Capítulo 401, Nível final do julgamento de fundação de grau general. Tradução, do Coran Revisão, Zezin, 0 QC, Atrocitus. Lin Ming não tinha uma compreensão abrangente do idioma do reino divino a partir dos fragmentos de memória em sua mente. Ele os recordou com cuidado e então só conseguiu entender o significado das palavras. O talento é satisfatório para o requisito de grau general. Você pode continuar no nível final do julgamento de fundação de grau general. Nível final do julgamento de fundação de grau general. Lin Ming ficou chocado. Quem estava falando? Este salão principal da Fênix Ancestral existia há dezenas de milhares de anos ou mesmo centenas de milhares de anos. Além de alguns anciãos supremos do reino divino que já compreenderam densamente os mistérios profundos e os princípios da vida e da morte, ninguém poderia viver por tanto tempo. Não deveria haver alguém que vivesse no salão principal da Fênix Ancestral, essa era uma mensagem deixada por aquele que criou tudo isso. Esta era realmente uma possibilidade. Claro, também havia algumas formações de matrizes mágicas que poderiam gravar sons e preservá-los por um tempo extremamente longo. Apenas o que era o nível final do julgamento de fundação de grau general. Uma luz brilhou, envolvendo Lin Ming. No momento seguinte, de repente ele sentiu como se estivesse sendo transportado para outro lugar. Depois de várias dúzias de respirações, Lin Ming adaptou-se lentamente ao sentimento estranho e desconfortável de ser transportado por uma distorção espacial para algum lugar. Quando lentamente abriu os olhos, ele viu que parecia ter sido transportado do salão principal. Atrás dele havia uma caverna e na frente dele havia uma planície infinitamente vasta. Não havia rios de lava, apenas terras pretas e escassas com rochas dispersas e alguma vegetação. Quando Lin Ming olhou mais de perto, ele pôde ver que havia várias espadas quebradas, lanças e outras armas enterradas na poeira. Havia até esqueletos incompletos. Mas depois de um tempo tão longo, esses esqueletos eram frágeis até o ponto de virar a poeira se manipulados muito grosseiramente. A mente de Lin Ming se agitou. Ele extraiu cautelosamente vários ossos do chão e comparou-os com a anatomia de um humano. Ele não conseguiu encontrar nenhuma diferença entre eles. O clã ancestral da Fênix era da raça humana do continente da queda do céu. Lin Ming não pôde deixar de pensar nisso. Neste momento, uma grande quantidade de luzes brilhantes e nebulosas apareceram na frente de Lin Ming. Um segundo depois, elas se mesclaram no rosto de um humano, como um fantasma. Isso também é um adversário formado a partir de energia. Lin Ming subconscientemente tirou a lança divina do cometa roxo, a verdadeira essência revolvendo por todo o seu corpo enquanto se preparava para lutar em qualquer momento. No entanto, o que assustou Lin Ming foi que o rosto humano abriu a boca e na verdade começou a falar incrivelmente. Prova de fundação. Parecia monótona e fria, sem a mínima emoção. A linguagem em que falava era chocantemente a do reino divino. Lin Ming olhou em completa confusão. Essa coisa fantasmagórica deixou algum tipo de corpo espiritual remanescente para trás. Mas que tipo de corpo espiritual poderia viver por tanto tempo? Teria protegido o salão principal da Fênix Ancestral durante as últimas dezenas de milhares de anos, ou mesmo centenas de milhares de anos. Poderia viver por tanto tempo. Quem é você? Perguntou Lin Ming. Depois que ele lembrou as memórias fragmentadas dos anciãos supremos do reino divino, ele conseguiu juntar as palavras para compor esta frase. Esta foi a primeira vez que ele usou grosseiramente a linguagem do reino divino e sua pronúncia era estranha. Mas, o fantasma na frente dele pareceu entender isso. Eu sou o espírito do palácio, o guardião desta terra. Espírito do palácio. Você já está morto? Perguntou Lin Ming com uma expressão atordoada. Dentro do continente da queda do céu, coisas como fantasmas, vampiros e zumbis não eram nada de novo.
Na verdade, havia até alguns artistas marciais capazes de separar sua alma de seu corpo, até o ponto em que, depois de morressem, sua alma se tornaria um artista marcial fantasmagórico completamente independente que dependia de engolir as almas de outros para cultivar. Morto. Não, eu tenho essa aparência desde o nascimento. Eu faço parte da raça dos espíritos. Ou para ser mais preciso, eu sou da raça dos espíritos da pedra. Espíritos da pedra. Lin Ming arqueou as sobrancelhas, esta foi a primeira vez que ele tinha ouvido falar da existência de tal raça. As rochas têm almas, as montanhas têm almas, o mundo tem uma alma. Uma vez que uma pedra passou por inúmeros anos, ela pode nutrir um espírito. Esta é a minha raça dos espíritos da pedra. A vida da minha raça é tão longa quanto uma pedra em si. Quando dormimos, dormimos entre as rochas e podemos descansar por 100.000 anos a cada vez. Isso não é nada incomum. Céus! Lin Ming ficou sem palavras. Uma vida tão longa quanto a de uma pedra. Quanto tempo pode durar uma pedra? Se uma pedra fosse colocada em um ponto, se não se quebrasse ou derretesse, poderia perdurar por quase a eternidade. Um único período de sono pode durar 100.000 anos. Desde o início que este salão principal da Fênix Ancestral existiu, esse sujeito poderia estar dormindo até agora. Lin Ming supôs que esse sujeito era do mesmo jeito que Amo do pagode do feiticeiro. Ele foi enviado pelo seu mestre para gerenciar e vigiar o julgamento de fundação. Assim, ele perguntou, gostaria de perguntar, qual é o significado do nível final do julgamento de fundação de grau general. O salão principal da Fênix Ancestral é o campo de treinamento do antigo exército do clã ancestral da Fênix. No total, há um total de 3 níveis. O grau rei, o grau general e o grau sargento. Seus companheiros que o seguiram e participaram estão atualmente no julgamento de fundação de grau sargento. Quanto a você, você foi escolhido para o julgamento de fundação de grau general. A mente de Lin Ming ficou assustada. Ele nunca imaginou que este salão principal da Fênix Ancestral era um campo de treino para o exército do clã ancestral da Fênix. Para que este lugar exista em uma escala tão grande, apenas qual tipo de exército estava sendo treinado? Em que tipo de guerra eles participavam? O julgamento de fundação de grau sargento significava que treinava soldados. Assim, Mudingshan, Mu Xiaoqin e o resto só poderiam ser considerados soldados comuns. Quanto a si mesmo, ele poderia ser considerado um general, ou pelo menos um oficial militar de algum tipo. E o chamado rei? Qual era a classificação disso? Lin Ming não pôde deixar de perguntar, que tipo de talento um participante do grau rei precisa. O grau rei não precisa apenas de talento, mas, mais importante, precisa da linhagem do clã ancestral da Fênix. Embora você tenha um pequeno vestígio de uma linhagem sanguínea divina em você, não é a mesma linhagem que meu clã ancestral da Fênix possui. O espírito do palácio disse sem deixar vestígios de emoção. Lin Ming ficou chocado, o sangue da escama inversa dentro dele realmente tinha sido notado por este espírito do palácio. Mas, não era estranho. O nível de compreensão em relação às bestas divinas que este clã ancestral da Fênix alcançou naturalmente não poderia ser comparado com a ilha da Divina Fênix. Quais são os detalhes do nível final do julgamento de fundação de grau general? Vou morrer se eu perder. O conteúdo do julgamento de fundação é lutar contra um exército. Se você for derrotado, pode retirar-se para esta caverna e tentar novamente. Mas, se você morrer dentro do julgamento fundação, você realmente morrerá. Quer seja no grau sargento ou teste de fundação do grau general, ambos precisam ser submetidos a um batismo de sangue para crescer. Caso contrário, será impossível enfrentar a crueldade e brutalidade do campo de batalha. Depois de um período de tempo, eu retornarei para avaliar sua situação. Qual é o período de tempo? São 7 dias.
O que acontece se eu não conseguir completar as tarefas do julgamento de fundação dentro de 7 dias? Lin Ming não pôde deixar de perguntar. Ele havia ouvido falar de Mudingshan que o período de tempo normal no salão principal da Fênix Ancestral era de 7 dias. Mas depois de ouvir esse espírito do palácio, pareceu ser difícil completar o julgamento de fundação de grau general dentro desse período de 7 dias. 7 dias é apenas o período de tempo estabelecido dentro do julgamento de fundação de grau sargento. Dentro do julgamento de fundação de grau general, ele só terminará após a conclusão, ou após sua morte. Até a conclusão. Quanto tempo seria? O tempo necessário é diferente para cada pessoa. Se for um curto período de tempo, então cerca de 2 anos. Se for muito tempo, então é possível até 10 anos. O quê? 10 anos? Lin Ming estava além de assustado. Ele próprio havia vivido apenas por 16 anos e cultivado apenas cerca de 4 anos. No entanto, este espírito do palácio tinha tão casualmente falado um período de 10 anos. Se ele realmente cultivasse por 5 ou 10 anos aqui, apenas que tipo de conceito era esse? Lin Ming ficou completamente sem palavras. Praticar aqui nesta área selada durante tanto tempo não era absolutamente mais rápido do que cultivar fora e experimentar todos os tipos de outras provações e muito menos ter que fazê-lo por tanto tempo. Talvez até a Ilha da Divina Fênix pensasse que ele havia morrido aqui. Além disso, havia seus pais que ele tinha que considerar, como eles se sentiriam se achassem que ele morreu. Eu recuso. Lin Ming disse sem hesitação. Peço desculpas, mas sou apenas um mensageiro e não tenho a capacidade de mudar a forma como o julgamento de fundação é gerenciado. A formação da matriz já começou. Agora, você não tem escolha além de completar o julgamento de fundação, isso não chegará ao fim antes de terminar. Mas não seja tão precipitado em recusar. Se você pode completar o julgamento de fundação, você também receberá recompensas além das que você pode imaginar. Quanto mais rápido você completar o julgamento de fundação, maiores serão as recompensas. Quais são as recompensas? Lin Ming não conseguiu imaginar qualquer recompensa que aliviaria o seu coração e compensasse os vários anos de sua vida. Mas quando ele falou, ele de repente se lembrou de algo e ele começou a respirar fundo. Ele lembrou a história que Mu Fengtian lhe havia dito. Ilha da Divina Fênix costumava ser uma pequena seita comum. Mas, há 3.000 anos, devido ao surgimento da cidade do Imperador Demônio Silencioso, eles não tiveram escolha senão partir para terras mais seguras e se mudarem para dentro da Ilha da Divina Fênix. Naquela época, para a fundadora da Ilha da Divina Fênix surgiu em uma oportunidade acidental de sorte e ela entrou no salão principal da Fênix Ancestral. Lá, ela havia obtido simultaneamente tanto a linhagem da Besta Santa, o Pássaro Vermilhão como da Besta Santa, o Luan Azul. Esta era a única razão pela qual a Ilha da Divina Fênix conseguiu atingir 3.000 anos de glória. A linhagem das Bestas Santas, do Pássaro Vermilhão e do Luan Azul, poderia ser herdada pelas gerações futuras. Havia muitos descendentes da fundadora que conseguiram herdar essas linhagens e havia descendentes que a cada 2 gerações, cuja linhagem não estava diluída. Por exemplo, Mu Qianyu e Mu Bingyun tinham a linhagem de uma besta santa dentro delas e isso ocorria porque a herdaram da fundadora da Ilha da Divina Fênix. Embora Lin Ming tivesse a essência de sangue do Pássaro Vermilhão dentro dele, ele ainda havia adquirido a linhagem através do transplante forçado. E a técnica de transplante foi elaborada pela Ilha da Divina Fênix, não era necessariamente uma ótima técnica. Com apenas um pouco de essência de sangue do Pássaro Vermilhão, a linhagem dentro de Lin Ming era muito fraca. Mas, se ele pudesse obter o transplante dessas 2 linhagens do salão principal da Fênix Ancestral e aumentar a pureza da linhagem ao nível da fundadora da Ilha da Divina Fênix, seria uma tremenda ajuda em seu cultivo do Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermilhão. Sangue do Pássaro Vermilhão.
Sangue do Luan Azul. Estas recompensas são possíveis? Perguntou urgentemente Lin Ming. Não apenas o sangue do pássaro vermilhão ou do Luan Azul, mas mesmo o sangue da fênix ancestral é possível. Mas, é incapaz de ser obtido por alguém com seu talento. O espírito do palácio falou como se fosse uma declaração de um fato. Sangue da fênix ancestral. A mente de Lin Ming começou a raciocinar rapidamente e seus batimentos cardíacos se aceleraram. O que é a fênix ancestral? Uma besta fênix divina. Esta pergunta podia parecer boba, mas era muito importante, havia muito em jogo. Naturalmente, Lin Ming tinha que ter completa certeza sobre isso. Claro. Quais são as condições necessárias? Perguntou Lin Ming com impaciência. Ele pensou que haveria apenas a do pássaro vermilhão e do Luan Azul, ele nunca imaginou que ele poderia obter o sangue de uma besta divina. Mesmo que fosse apenas uma pequena quantidade de sangue da fênix ancestral, como a quantidade da escama inversa do dragão verdadeiro, ainda seria suficiente para dar-lhe uma enorme vantagem. Se ele tivesse a linhagem da fênix ancestral, como seria cultivar o crônica divina proibida do pássaro vermilhão? Lin Ming simplesmente não podia imaginar isso. O sangue da fênix ancestral geralmente é uma recompensa no julgamento de fundação do grau-rei. Normalmente, um talento de grau general nunca seria capaz de obtê-la. Existe uma exceção e isso é se você pode concluir todo o julgamento de fundação no prazo de 1 ano. 1 ano. Lin Ming respirou fundo. Se ele pensasse completamente em tudo o que o espírito do palácio havia dito até agora, completar este julgamento de fundação em 1 ano era um feito quase inconcebível. Mas ele ainda não podia deixar de perguntar, desde quando você começou a proteger salão principal da Fênix Ancestral, por quanto tempo? Alguma vez houve uma pessoa capaz de completar o julgamento de fundação de grau general dentro de 1 ano? Meu sono profundo durou muito, não me lembro da passagem do tempo. Mas ao longo dos muitos anos, realmente houve uma pessoa que conseguiu completar o julgamento de fundação de grau general em 1 ano. No entanto, ele era da linhagem da família principal, foi apenas que ele havia se classificado para o grau general. A voz do espírito do palácio era um pouco lenta. Era como se houvesse passado muito tempo e já não podia lembrar-se claramente dos acontecimentos do passado. Uma vez que alguém pode fazer isso, isso significa que eu também posso. Lin Ming estava confiante em si mesmo. Esta era uma oportunidade que ele tinha que agarrar com tudo o que ele tinha. Além disso, mesmo que não fosse por causa do sangue da fênix ancestral, Lin Ming ainda tinha que passar este julgamento o mais rápido possível para deixar o salão principal da fênix ancestral. De acordo com circunstâncias normais, ele só deveria estar aqui por 7 dias. Se ele ficasse por muito tempo, então Mu Qianyu provavelmente assumirá que ele havia morrido.